Bem, eu talvez seja o único caso da literatura brasileira em que o leitor nasceu por conta de um castigo. Eu venho de uma família de agricultores, uma família pouco alfabetizada ou não alfabetizada, que não tinha o hábito de leitura, e eu comecei a ler na escola, comecei a ler provavelmente na sexta série, quando eu tinha 12 para 13 anos, por conta de um castigo que eu recebi de uma coordenadora. Eu briguei com um amigo na sexta série e qual seria o pior castigo que um aluno numa escola poderia receber? Fui mandado para a biblioteca para fazer um trabalho. Entrando na biblioteca pela primeira vez na minha vida, eu vi aquele universo de livros, uma quantidade imensa de livros, impensável para mim naquele período. E além de fazer o trabalho, eu comecei a ler aqueles livros, comecei a frequentar a biblioteca e fazer as minhas primeiras leituras. Várias vezes me perguntaram já qual seria o primeiro livro que eu li. Se não me falha a memória, foi Últimos Sonetos, do Cruz de Souza. Um livro difícil, um livro hermético do simbolismo brasileiro, totalmente fora da minha faixa etária e que eu li provavelmente sem entender quase nada, mas que me marcou muito e me tornei logo depois um leitor bastante fiel ao Cruz de Souza. Foi nessa escola pública, no contato com a biblioteca, que se iniciou a minha carreira de leitor. E não se iniciou pela literatura infanto-juvenil ou pela literatura juvenil, e sim já pela literatura adulta, por uma literatura mais sofisticada, no caso, Cruz de Souza. O segundo autor do qual eu me recordo muito bem nesse período foi o Lima Barreto. Também para mim foi muito importante, porque foi uma descoberta não só de uma literatura mais acessível, mas também de uma imagem de Brasil que eu não conhecia. Esses dois autores, com um certo contraponto, um mais hermético e um mais jornalístico e mais próximo da realidade, foram os que me introduziram no universo da leitura. Bem, se me iniciei na leitura no antigo ginásio, na sexta, sétima série, na verdade o leitor propriamente dito só surgiu em mim no ensino médio. Eu fui morar num colégio agrícola, o meu sonho era estudar, continuar os estudos, e a minha família achava que eu devia trabalhar. Nesse conflito entre estudar e trabalhar, resolveu-se pelo meio termo. Me colocaram no colégio agrícola de Campo Mourão, onde eu ia estudar e trabalhar. O colégio agrícola tinha um lema assustador, que era aprenda a fazer fazendo. Eu não queria aprender a fazer trabalhos da agricultura e muito menos eu queria aprender a fazer esses trabalhos fazendo esses trabalhos. Mas foi no colégio agrícola, longe da família, num colégio interno, convivendo com pessoas novas, que a solidão, o isolamento fez com que eu me dedicasse muito mais à leitura. E lá eu tive a primeira orientação de leitura, que foi uma professora de português, que começou a trazer alguns livros para mim. Então eu comecei minha trajetória de leitor, digamos, mais sistemático dentro do colégio agrícola. E nesse período me recordo que os livros mais importantes foram para mim os livros do Graciliano Ramos. Foi uma descoberta do romance social de 30 e foi uma marca que eu trago até hoje dessa preocupação de fazer uma literatura em que a realidade brasileira esteja contemplada, em que as questões sociais do meu país estejam presentes. Do colégio agrícola então eu parti para um projeto de fazer uma universidade. Inicialmente eu pensei em fazer direito, porque eu li a biografia dos escritores e quase todas as biografias diziam que fulano de tal tinha feito faculdade de direito e era advogado. Eu tive a brilhante ideia de que para ser escritor eu tinha que fazer direito. Felizmente acabei fazendo letras por indicação de um amigo e daí para frente eu me tornei um leitor não só com uma certa preocupação literária, mas um leitor técnico também que tenta compreender o mecanismo literário e não apenas faz uma leitura não apenas pela fruição do texto. Hoje eu posso dizer que eu sou um leitor tempo integral e sou um leitor em várias modalidades, quer dizer, leio com várias finalidades. Eu leio para preparar as aulas, para lecionar, sou professor de literatura brasileira e essa é uma leitura que, embora técnica, ela me agrada muito porque o professor a cada ano tem que reler os livros, tem que retomar leituras feitas no passado e a cada ano você tem uma percepção não só maior, mas digamos mais profunda daqueles textos que você utiliza em sala de aula. Por outro lado, eu tenho uma
coluna de crítica literária num jornal. Isso também me obriga a fazer leituras do que existe de lançamento no Brasil. Então, para a universidade, para as minhas aulas na universidade, eu trabalho mais com os textos clássicos, mas dentro da coluna de crítica eu trabalho com a literatura contemporânea. E fora essas duas leituras, tem ainda aquelas que eu faço por prazer, aquelas que eu faço para uma realização pessoal, quer dizer, para fruição mesmo pessoal, que é também uma modalidade diferente, que você lê apenas para conhecer, para aproveitar aquele livro, sem se preocupar em escrever sobre ele, sem se preocupar em licionar. De tal forma que nessas três modalidades eu tento exercer aquela vocação de leitor que surgiu por um acaso, por um acidente, lá no começo da minha trajetória escolar. Leitura e escrita são componentes absolutamente associados. Geralmente se diz que a pessoa que escreve tem que ler. O inverso também é verdadeiro. Quem lê tem que escrever. Eu acho que são processos que são complementares, um complementa o outro. Então, para uma boa escrita, exige essa necessidade de leitura. Mas para uma boa leitura, eu acho que também exige a necessidade de você escrever. Então, um bom leitor é sempre aquele que toma notas, aquele que escreve, aquele que, de uma certa forma, constrói um texto sobre o texto que ele leu. E por outro lado, para poder construir um bom texto, a gente tem que ampliar a nossa capacidade de leitura, tem que ampliar a nossa dedicação de tempo à leitura. Esses dois elementos são importantes não apenas para o escritor, para aquele que escreve livros, como é o meu caso, que escrevo romances, livros de contos, mas para qualquer pessoa que está dentro de um processo de leitura. Leitura e escrita estão muito relacionadas entre si e quando você foca apenas uma, você corre o risco de perder a capacidade de utilização de todo o instrumental possível dentro dessas duas questões. Uma das perguntas comumente feita para os leitores especializados é: a leitura de qualquer texto ajuda? Quer dizer, se eu for ler um best-seller, ajuda? Claro que ajuda. Por mais simples que seja um texto, ou por menos elaborado que seja uma estrutura ou uma linguagem, ela é sempre uma percepção de um determinado mundo, e ela exige sempre um processo de você entrar num universo e sair desse universo com uma compreensão dele. Então toda leitura ela acaba surtindo algum efeito, fazendo alguma modificação naquela pessoa que está lendo. É claro, textos com mais qualidade literária, textos com mais elaboração de linguagem, textos mais aprofundados do ponto de vista filosófico, promovem uma modificação maior, mais rápida e muito mais, não só profunda, mas muito mais definitiva. Os textos com uma qualidade mais baixa, com uma frequência literária mais baixa, promovem pequenas modificações que muitas vezes não são permanentes, não vão ficar permanentemente naquele indivíduo. Mas eu acredito que a pessoa que começa uma leitura de um texto simples, ela pode se tornar o leitor de textos mais elaborados. Isso vai depender muito do que ela lê, da forma que ela vai ler aqueles livros, e vai depender também de um pouco de sorte ou de um pouco de azar de cada leitor. Há leitores que continuarão sempre digamos, na frequência do best-seller, na frequência da literatura de entretenimento. Outros leitores vão sair dessa frequência e vão entrar numa frequência mais literária, mais elaborada. Em todo caso, entre não ler e ler um livro ruim, é muito melhor ler um livro ruim.